Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Luzio Filho, como havia prometido no vídeo anterior, vou fazer agora um vídeo com questões que eu separei sobre as duas últimas aulas. Separei questões, tentei separar as questões mais recentes possíveis das principais bancas, que são CESP, FCC e FGV. A partir delas a gente consegue resolver questões para qualquer outra banca. Aqui no slide inicial tem meus contatos. Meu e-mail é filholuzio@gmail.com, Instagram @TI em resumos, Facebook página TI em resumos, certo? Bom, primeira bateria de exercícios tem 5 questões, sendo 2 da BIM e 3 do STJ. Eu aconselho você a pausar o vídeo, tentar resolver as questões e depois continua para ver se acertou ou errou. Eu vou resolvê-las aqui e depois mostrar o gabarito, certo? Primeira questão. A topologia em anel, cada bit se propaga de modo independente, sem esperar pelo restante do pacote ao qual pertence, sendo possível que um bit percorra todo o anel enquanto outros bits são enviados ou, muitas vezes, até mesmo antes de o pacote ter sido inteiramente transmitido. Questão certo ou errado? Questão corretíssima, né, gente? Questão correta. Não tem erro. Isso aqui é inclusive um bom resumo aí sobre esse microassunto especificamente. É bom copiar e colar no seu resumo e deixar ele prontinho aí, ó. Na topologia anel, cada bit se propaga de modo independente, certo? Sem esperar pelo restante do pacote ao qual pertence, certo também. Sendo possível que um bit percorra todo o anel enquanto outros bits são enviados, certo? Ou muitas vezes até mesmo antes de o pacote ter sido inteiramente transmitido, certo? São várias frases que dizem a mesma coisa. O que ele quer dizer aqui nessa questão? Ele quer dizer que, basicamente, na comutação por pacote, a ordem do envio e do recebimento independe do resultado, porque o nó destino vai reordenar e deixar a mensagem legível para o destino, ok? Então isso aqui basicamente ele quer dizer isso, trocando em miúdos. Todas as frases elas dizem a mesma coisa. Vamos para a segunda questão. Nas redes locais de difusão do tipo anel, há necessidade de se definir alguma regra para arbitrar os acessos simultâneos aos enlaces. Aqui também é verdade, certo? Por quê? Para evitar a colisão de pacote. O fato dele chegar em ordens diferentes não quer dizer que eles podem ser transmitidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque pode ter colisão. Então, para que não ocorra esse tipo de problema, tem a necessidade de definir uma regra para arbitrar, ou seja, para gerenciar os acessos simultâneos ao enlace. Então, a questão correta também. Reparem que, resolvendo essas duas questões em ordem, a gente tem a tendência de marcar essa aqui errada, né? Se essa aqui está certa, essa aqui está errada. Mas não, é de propósito. Então, são duas questões que juntas acabam se tornando difícil e pode deixar o candidato na hora da prova em dúvida, até mesmo deixando as duas em branco, ok? Mas as duas questões são corretas. Devido à sua estrutura, em uma rede usando a topologia estrela, o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que representa uma desvantagem. Não, ao contrário, né, gente? Topologia estrela tem como característica a simplicidade de se isolar pontos. Então isso aqui, na verdade, é uma vantagem e não uma desvantagem, ok? Então essa questão está errada. Repara que quando a gente resolve a questão, a gente vai consolidando os conhecimentos, né? Questão número 4. A instalação de uma rede que use a topologia barramento é uma tarefa relativamente comum e eficiente. Até aqui está certo, ok? É comum e eficiente. Mas que pode se tornar complexa quando se torna necessário acrescentar novos dispositivos. Essa questão aqui é bem polêmica, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o posicionamento do CESP. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele está considerando novos dispositivos além do barramento, porque se tem barramento aqui que suporta 4, 5, 6 computadores, para o sétimo computador,
já vai ser uma tarefa bem complexa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não está querendo dizer um barramento que suporte 6 e só tenha 4, que aqui é simples, ainda tem espaço. O que ele quer dizer é esse primeiro caso aqui. Então a gente tem que entender isso. Para o CESP, a topologia em barramento, apesar de ser implantada com facilidade, eficiente, é complexo quando tu quer aumentar a quantidade além do que o barramento suporta, ok? Então, gabarito correto. A topologia em anel tem a fragilidade de tornar a rede inoperável ao tráfego unidirecional. Nem vou continuar lendo, gente. Qual é o erro aqui? O anel, por padrão, nativamente, ele já é unidirecional. Então ele não pode ser inoperável, certo? Então o gabarito só pode ser errado, ok? Vamos conferir aqui. Certo, certo, errado, certo, errado, ok? Vamos lá, próxima bateria de questões. A rede mostrada na figura a seguir, em que as linhas representam conexões entre computadores, apresenta topologia mesh. Eu acabei de desenhar no slide anterior. Não sou muito bom de desenho, mas deu para entender. Isso aqui é um barramento, né, gente? Barramento. Barramento. Ok? Então a questão está errada. Isso aqui é mamão com açúcar, né? Questão da FGV. Eu gosto das questões da FGV que são difíceis. Essa questão da FGV aqui, gente, ela está adaptada, ok? Ela era aquelas questões... Se 1 e 2 estão corretos, marca a letra A. Se apenas 1 está correto, marca a letra B. Se apenas 1, 2 e 3 estão corretos, marca a letra C. Então eu tirei os itens 1, 2 e 3 e vou marcar aqui certo e errado para ficar mais fácil. Vou colocar o texto imenso aqui da questão. Tá? Em uma rede em estrela, os dados são transmitidos unidirecionalmente. Trocou tudo. Isso aqui só pode estar errado. Aqui é anel. Certo? Anel. Então nem precisa continuar lendo. Gabarito errado. Vê algo estranho, marca logo errado. Porque se ficar lendo e relendo, você fica confuso. Ok? Na rede em barramento, é necessário estabelecer um mecanismo de arbitragem para resolver conflitos para o caso de duas ou mais máquinas tentarem fazer uma transmissão simultânea. Certíssimo, né, gente? Barramento tem o principal problema do barramento é justamente a colisão de pacotes, né? Por quê? Porque um computador, esse computador 1, se ele mandar uma mensagem para o 2, 3, para o 4, todos os outros computadores vão receber essa mensagem. Então, a comunicação aqui ela tem que ser arbitrada, muito bem arbitrada, porque senão, eventualmente, os dois computadores vão querer mandar uma mensagem ao mesmo tempo e aí vai ter colisão de pacote. Então, é necessário estabelecer um mecanismo de arbitragem. Ok, gente? Questão correta. Na topologia em anel, os dispositivos da rede são conectados a um switch central responsável por encaminhar os dados especificamente para a estação destino. Qual é o erro aqui? Se a pessoa ler com pressa, vai cair na pegadinha. Aqui seria a topologia estrela. Errado. Ok? Vamos ao gabarito. Errado, errado, certo, errado. Ok? Então vamos continuar com a resolução de questões. Questão da FCC, ano de 2017, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Essa questão aqui é boa. Quando a questão grande, o ideal é a gente ler logo aqui o que ele pede, ver as opções e depois vai para o texto, ok? Então vamos ver aqui o que ele pede. A topologia anterior, ou seja, ele faz uma pergunta sobre a topologia anterior da LAN e a nova topologia proposta pelo técnico são respectivamente, ou seja, ele cita uma topologia anterior que foi substituída por alguma nova proposta pelo técnico. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Considere uma LAN
no tribunal está conectada em uma topologia formada por um switch. Switch é o que, gente? Estrela, né? Estrela. Estrela. Só tem uma estrela aqui, ó. Só pode ser a letra E, certo? Aí vamos continuar lendo. Isso aqui para ganhar tempo, marcaria logo a letra E para não ficar confuso. Vamos continuar lendo para fins didáticos. Como um dispositivo concentrador central, do qual partem diversos pontos como desktop, impressora e servidor de dados. Certo dia, o switch parou de funcionar. Que é isso aqui? A principal fragilidade da topologia estrela é o nó central falhar. Parou de funcionar e toda a rede foi paralisada. Um técnico foi chamado para solucionar o problema. Ele propôs, então, o uso de outro tipo de topologia que possui mais de uma conexão ao mesmo ponto de dispositivo de rede. Olha aqui uma pista, ó. Mais de uma conexão ao mesmo ponto de uso, ou seja, de forma que, se o link entre dois pontos se tornar inoperante, haverá outro caminho que permitirá o tráfego de dados entre esses pontos. Isso manterá a funcionalidade da rede, mesmo em caso de falhas no meio de transmissão. Além disso, com essa topologia será possível escolher caminhos alternativos. Olha a dica aqui. Caminhos alternativos para os dados caso haja congestionamento de tráfego. E até mesmo dividir a carga. Outra dica de transmissão de dados entre dois ou mais caminhos distintos. Essa questão está muito boa para conceito, viu, gente? Conceito de malha aqui. Isso aqui poderia ser malha ou malha total, mesh ou full mesh, tá? Como aqui só tem essa opção de combinar com estrela, não tem por que ficar em dúvidas. O que ele quer dizer aqui, ó? Tem um computador aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você lembra o que é a topologia em mesh ou malha? Quase todos os computadores conectados entre si. Ok? Quase todos, mas não necessariamente todos. Mais ou menos isso. Quase todos. Esses aqui não estão, ok? Então, por exemplo, se eu quero mandar uma mensagem do computador 1 para o computador 4, 3, 4. Eu não posso mandar diretamente para ele, né? Mas eu tenho esse caminho aqui, por exemplo, para cá, ok? Se esse computador falhar, ele der pau, eu ainda posso mandar, ó, para cá, depois para cá. E se esse caminho estiver congestionado, eu posso usar esse caminho aqui, ó. Deixa eu pensar. Caminho alternativo. Aqui e aqui. Ok? Então isso aqui é a topologia em malha. Isso aqui eu fiz. Isso aqui é a topologia em malha. Quase todos estão conectados. Para ser malha total ou full mesh, todos teriam que estar conectados. Ou seja, teria que ter essa conexão, essa, todas as conexões. Ok? Aí seria full mesh. É redundância absoluta. Vamos ver o gabarito. Certo. Letra E. Vamos à próxima bateria de questões. Questão do INPE de 2013. Essa questão eu coloquei propositalmente aqui. Eu falei na aula, acho que foi na parte 2 da aula 1, sobre essa questão. Nas redes locais com topologia em barramento, o canal de transmissão é considerado como broadcast e o CSMA-CD pode ser usado para evitar colisões. A gente sabe que o CSMA-CD, Collision Detect, ele é para detectar colisões, certo? E não para evitar colisões. Quem evita colisões é o CSMA-CA, Collision Avoidance, certo?
Então, o CD ele não evita conexões, ele não evita colisões, perdão. Porém, para surpresa de todos, o CESP considera esta questão correta. É bizarro, mas foi correto. Não anulou, não mudou o gabarito. Questão correta. Então, o que nós temos que compreender daqui? Procurei nos outros anos e não teve nenhuma questão parecida com essa, em termos de tom, digamos assim. Mas, se cair questão parecida com essa, eu vou marcar correto. Certo? Então, vamos ficar atentos. Para o CESP, o CSMA-CD, ele evita colisões. Para todas as outras bancas, vale o conhecimento natural, digamos assim. Apenas identifica a colisão. Apenas detecta a colisão, ok? Vamos para a próxima questão. As topologias de rede em malha e em estrela usam comunicação ponto a ponto. Todavia, diferentemente de uma topologia em malha, a topologia em estrela não permite tráfego direto entre os dispositivos. Isso é uma questão conceito muito boa, viu, gente? Para a gente ter em mente aí, ó. Questão correta. A topologia em malha e a topologia em estrela, sim, usam conexões ponto a ponto, sendo que a topologia em malha são ponto a ponto entre vários computadores. A topologia em estrela são conexões ponto a ponto entre um nó central e outros computadores, ok? Mas ambas usam ponto a ponto. Como a malha entre computadores, ela permite, sim, que os computadores se comuniquem entre si, diferente da estrela, que necessariamente passa pelo nó central. Ok? Então, gabarito correto, sem grande dificuldade. Banco da Amazônia 2012. Em uma rede que emprega a topologia em anel, as estações são conectadas entre si em um caminho fechado e com transmissão de dados unidirecional. Questão difícil essa, hein, gente? Bem difícil mesmo. O erro dessa questão, essa questão gabarito é errado. O erro dessa questão está bem aqui, ó, nessa vírgula, nesse detalhinho aqui. Ó. As estações não são conectadas entre si, elas são conectadas em pares, ok? Na topologia em anel, elas são conectadas em pares. Certo? Isso aqui é a topologia em anel. Então tem esse par, esse par, esse par, esse par. Essa aqui não está conectada com essa, por exemplo. Não existe essa conexão aqui no anel, ok? Essa conexão não existe. E o que ele está dizendo aí na questão é justamente isso. Que existe essa conexão. As estações não são conectadas entre si, são conectadas entre pares. Então por isso gabarito errado. Uma rede em barramento com topologia descentralizada tem as seguintes características. Uso de repetidores de sinais em que há a hierarquia na distribuição de dados. Cada um dos nós apresenta um único endereço de rede e a queda de um nó não representa a perda do funcionamento. Topologia descentralizada pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, mesh, full mesh, certo? Como eles são caracterizados? Repetidores de sinais, correto. Em que não há hierarquia na distribuição de dados, correto. Esses repetidores de sinais podem ser inclusive computadores. Cada um dos nós apresenta um único endereço de rede, correto, trivial. A queda de um nó não representa a perda do funcionamento de toda a rede, correto. Caiu o computador, não tem problema nenhum. Não tem erro na questão, questão correta. Isso aqui foi uma maneira de definir uma topologia mesh ou full mesh. Tá? Aqui não vem ao caso qual é exatamente, basta a gente entender que é a topologia descentralizada. Gabarito certo, certo, errado, certo. Ok? Vamos para a próxima bateria de questões. Questão do SERPRO. Opa, passei o slide sem querer. Questão do SERPRO, banca CESP 2008. Quase um trava-língua aí, né, gente? As topologias de rede podem ser lógicas ou físicas. As topologias físicas tratam da forma como os dispositivos em uma rede são conectados pelos meios físicos. Perfeito. Até aqui, tudo bem. A topologia lógica trata
como a informação é passada de um dispositivo para outro. Corretíssimo, né? Tranquila, né? Questão tranquila. Correio de 2011. A topologia de uma rede local em que as estações de trabalho são conectadas a um switch é necessariamente em estrela. Correto. Toda vez que a gente vê a palavra necessariamente, sempre, nunca, a gente fica em dúvida, né? Principalmente quando o banco é CESP, né? Muita gente deve ter deixado essa questão em branco na época ou marcado errado. Mas não tem como desassociar um switch de estrela, tá, gente? Marquem sem medo de ser feliz. Switch é estrela. Ok? TRE do Espírito Santo, CESP 2011. O tamanho restrito das LANs indica que o melhor tempo de transmissão é ilimitado. Essa questão é bonita, viu, gente? Vamos lá. O tamanho restrito das LANs. As LANs, elas são a categoria de tipo de rede menores possíveis. Na verdade, menores são as PANs, né, as personagens. Mas entre LAN, MAN e WAN, as LANs são as menores, né? Se elas são as menores, o melhor tempo de transmissão, ou seja, o tempo mais otimizado de transmissão, ele vai ser ilimitado? Jamais, né? Ele não vai ser ilimitado. Por quê? Porque o tamanho dela é restrito. Então nunca vai ter um tempo de transmissão ilimitado, vai ter um tempo limitado, certo? Então só por isso que a questão já está errada. Agora continuar lendo a assertiva. Embora tal aspecto complique o gerenciamento da rede, ao contrário, uma das características da LAN é justamente o fácil gerenciamento, por ela ser pequena. Por ela ser pequena, né? Se a LAN é pequena, nunca que vai ser complicado de gerenciar. É complicado gerenciar uma MAN ou uma WAN, certo? Mas uma LAN não, ela é simples, ela é da sua casa. Possibilita a utilização de determinados tipos de projetos que em outras circunstâncias não seria possível. Ao contrário, certo? Esse início aqui não é tão intuitivo, mas dá para matar a questão só por essa... Quando ele fala que é complicado gerenciar uma LAN. Não é complicado. A facilidade de gerenciamento é exatamente uma característica da LAN. Então, gabarito errado. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos. Perfeito. Perfeito. Todas as redes, na verdade, podem ser assim. Desde a PAN até a WAN. Certo? Então, vamos ao gabarito. Só uma errada. Vamos continuar as questões. TRE de Pernambuco, 2016, CESP. Com relação às redes locais e às redes de longa distância, ou seja, LAN e WAN, pulou a MAN aqui, tá? As metropolitanas. Assinale a opção correta. A limitação na velocidade de transmissão de uma LAN atualmente é de 1 gigabit por segundo. Não é esse limite. Na verdade, depende do material que você está usando, né? Não tem um limite formal. Por ser LAN. Uma WAN comutada é uma rede que conecta dois dispositivos de comunicações usando um cabo como meio de transmissão. Que viagem! Não existe essa definição. O encaminhamento de pacotes em uma LAN é feito por meio de um roteador que é capaz de reconhecer o endereço de destino do pacote e encaminhá-lo diretamente, sem enviá-lo a toda a rede. Depende da topologia que está implementada. Se for um barramento, vai ter que enviar necessariamente toda a rede. A internet atual é composta de muitas LANs e WANs, ligados por dispositivos de conexão e comutação. Perfeito. Isso aqui é mais razoável, né, gente? A capacidade de uma LAN está limitada a 254 computadores. Que viagem. Errado. Então, gabarito, letra D. Tá? Questão tranquila. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão, ela é um exemplo de questão que você aprende, questão conceito, digamos assim. E estudar para concurso público, especialmente para TI, o risco de você não exaurir o conteúdo todo é praticamente de 100%.
Nem que você pegue livros e mais livros, você não vai conseguir estudar tudo que é possível de ser cobrado sobre qualquer tipo de assunto, seja rede, sistemas operacionais, bancos de dados, programação, engenharia de software, gestão de governança de TI, etc. Você não vai conseguir. Sempre tem algo que pode ser cobrado sem que você tenha estudado. E aí, como é que a gente complementa o estudo? Através de resolução de questões, certo? Essa questão é um exemplo delas. Aqui a gente aprende com essa própria questão, a gente vê como é que a banca está cobrando e suas tendências, digamos assim. Vamos lá. Os meios de transmissão por fibra ótica e pá trançado são atualmente mais utilizados para a implantação de redes de computadores. A correta relação entre meio de transmissão e a topologia física da rede é dada em... Vou dar uma dica para a gente resolver essa questão. O que é obrigatório a gente saber? É obrigatório que nós saibamos que fibra ótica, necessariamente, ela é associada a anel, certo? Na verdade, necessariamente é uma palavra muito forte. Qualquer tipo de material, de meio de comunicação, pode ser usado em qualquer tipo de topologia. Mas há fortes recomendações, imposições econômicas. É antieconômico usar fibra ótica, por exemplo, numa topologia em barra. Certo? É antieconômico, não vai ser econômico. É melhor você usar outro meio de comunicação. Certo? Então, tem algumas imposições econômicas que nos empurram para usar certas tecnologias combinadas com certos tipos de topologias, ok? Então, fibra ótica, ela é imperativa, economicamente falando, que ela seja usada com anel. Com base nessa informação, a gente já descarta 3 opções, certo? Descarta essa, descarta esta. Sobrou a letra C e a letra E, ok? A outra informação que a gente tem que saber necessariamente é que par trançado não pode ser usado em árvore, certo? Então, par trançado não pode ser usado em árvore. Pode ser usado em barramento, pode ser usado em anel, pode ser usado em estrela, mas em árvore nunca. Então, como são os dois, olha, já até mostrei o gabarito. Como são os dois mais usados, fibra ótica, anel, par trançado, não pode ser usado em árvore, é a questão que a gente vai marcar aqui, ó. Eu vou descartar essa agora, ó. Par trançado, árvore. Então descartei, ficou a letra C de casa. Ok, gente? Agora, de onde vem essa informação? Pulo do gato. Essa tabelinha aqui, ó, ela está neste site aqui, ó, teleco.com.br. É um site muito bom, por sinal, viu, gente? Eu aconselho a entrarem, lerem, principalmente as partes onde tem tabelas. Isso geralmente é objeto de questão de prova, tá? Isso aqui, nessa página especificamente, tem essa tabela aqui, tem um texto que explica o porquê dessas sugestões aqui. E ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de falar. É antieconômico usar par trançado em árvore. É antieconômico usar fibra ótica em barra, em árvore, estrela e por aí vai. Ele vai explicar um por um desses itens aqui, certo? Mas eu já estou dando pulo do gato. Basta a gente saber os mais usados na prática, que é fibra ótica e par trançado. Fibra ótica é usado necessariamente em anel, tá aqui, anel. E par trançado não é usado em árvore, ok? Não é usado em árvore. Com isso, provavelmente a gente acerta qualquer questão que trate esse assunto, certo? Vamos continuar aqui. Diferentemente, questão TRF1 2017, CESP. Diferentemente da topologia em estrela, em que cada enlace físico de transmissão conecta apenas 2 dispositivos, a topologia em anel tem uma configuração multiponto por meio da qual cada enlace físico pode conectar vários dispositivos. Que viagem, né, gente? Aqui ele começou definindo a topologia anel, né? Anel. E aqui ele tentou dizer que era estrela, mas não é estrela, porque a estrela também é ponto a ponto, computador com o nó central, certo? Então, questão completamente absurda. TRF1 2017 FCC. Ele quer saber qual é a topologia no texto. Esse é o texto aqui. Rede com topologia
que possui a vantagem de ser de baixo custo, fácil implantação e bastante tolerante a falhas. Olha, tolerante a falhas já não pode ser barramento. Bastante tolerante a falhas. Também não pode ser o quê? Estrela, né? Porque se o nó central falhar já era a rede. Também não pode ser o quê? Anel. Nativamente ele é unidirecional, se o computador falhar já era a rede. Eu fico com o quê? Com malha e com árvore. Certo? Vamos continuar lendo. Os dispositivos da rede têm a função de repetidores. Repetidores. Olha, na árvore nós temos o quê? Vários nós centrais conectados entre si. Correto? Tem aqui uma rede. Tem aqui outra rede. Tem aqui outra rede. Essas linhas são os computadores, tá, gente? Porque o meu desenho não ajuda. Então a conexão está nos nós centrais. Mas os computadores não funcionam como repetidores. Eles são isolados aqui. Apenas na malha eu tenho repetidores. Os computadores eles se conectam uns aos outros. Ok, gente? Ó, eu vou mandar daqui, vai repetir a mensagem para cá, vai mandar para cá, ok? Então a questão é malha. O que deixa a gente em dúvida? É esse baixo custo. A rede em malha não é uma rede de baixo custo, mas aí nesse caso não vale a pena brigar com a banca. Deu para chegar ao gabarito. A questão menos errada, digamos assim, é a letra B, ok? Então não vale a pena brigar com a banca. Vamos marcar, se for possível marcar menos errada, vamos marcar menos errada. A gente está aqui para marcar a questão, para gabaritar as questões. Próxima bateria. A topologia física de rede na qual um único nó principal realiza a interconexão estrela, né, gente? Um único nó só pode ser estrela. É tipo de questão que não tem que pensar muito, se pensar erra. Tá? Perito Criminal de Pernambuco, 2016, CESP. Considerando-se que os computadores de uma rede local padrão Ethernet estejam interligados por meio de um hub, é correto afirmar que as topologias lógica e física dessa rede são respectivamente... Gente, ainda não vimos equipamentos de rede, a gente vai ver detalhadamente equipamento por equipamento, depois que a gente vê as camadas, tá? Mas nós temos a existência de hub, de switch, de roteadores, de vários e vários tipos de equipamentos, tá? Switch são vários tipos de switches, certo? O hub tem uma pegadinha muito famosa. Para quem conhece hub, sabe como é que ele funciona. O hub é um equipamento que centraliza a rede e vários computadores ficam conectados a ele, certo? Tá aqui o hub. A famosa pegadinha do hub. Ok? Que topologia é essa aqui? Essa aqui, fisicamente, topologia é o quê? Estrela, né? Estou vendo aqui uma estrela. Um nó central interligando vários computadores. Então, a topologia física, ela é estrela, certo? Tá aqui, física. A física vem depois, né? Então, depois a estrela. Então, eu vou descartar essa, vou descartar essa, vou descartar essa. Eu fico com a C e com a A. Mas, logicamente, o hub ele não funciona como estrela, ele funciona como barra. Porque se esse computador aqui quer mandar uma mensagem para esse, ele não vai mandar para o concentrador e o hub mandar diretamente para ele. Ele vai mandar para cá. E esse carinha aqui, a gente chama de repetidor burro, ele vai mandar para todos os computadores a mensagem. E aí o computador de destino tem a missão de identificar aquela mensagem para ele, ok? Mas todos os computadores recebem a mensagem, todos os computadores recebem a informação, certo? Só que o computador de destino ele tem a missão de identificar que é para ele aquela mensagem. Então ele funciona logicamente como uma barra. Então, gabarito letra C, ok? Então, não cai nessa pegadinha do hub. Aí, ó.
B e C. Vamos para o próximo. Questão TCE do Pará, 2016. Na topologia em barramento, todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados, ao passo que na topologia em anel, os computadores são conectados em pares, formando um caminho fechado. Questão perfeita, questão tranquila. Eu fiz essa prova até, eu fiquei em quarto lugar ou terceiro, não lembro. Questão bem tranquila, né, gente? Uma questão até para você deixar no seu resumo lá, uma questão bem conceitual. Não tem erro. Deixa eu ler aqui, tá perfeito, ok? Questão do Cefaz do Maranhão 2016. Considere por hipótese que um técnico da Receita Estadual foi solicitado a participar da escolha da topologia de uma rede a ser implementada na Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão. O técnico afirmou corretamente que, vamos ler uma por uma, na topologia multiponto, a falha em uma estação pode levar à parada total do sistema. Por isso, há relógios de prevenção em cada transmissor. Não. Topologia multiponto é justamente o barramento, gente. O que é multiponto? Uma falha num computador desse não vai acabar com a rede. Só ele que vai se prejudicar. Certo? Vamos voltar lá. A expansão de uma rede em anel é limitada pelo nó central. Anel não tem nó central, né, gente? Errado. Em redes multiponto, a estação controladora coordena o tráfego de dados das demais estações subordinadas, e este controle é feito através da rotina de atendimento denominada Pool Select. Essa questão está correta, só que eu vou deixar ela para comentar no final. Vamos ver o erro nas outras. A topologia em estrela, na topologia em estrela, as estações são conectadas através de um caminho fechado. Não, isso aqui é anel, né? Errado. O desempenho obtido em uma rede em barra depende da quantidade de tempo requerido. Não. Depende da quantidade de computadores nesse barramento. Essa questão daria para acertar por exclusão, certo? Por exclusão, eu excluía todas as absurdas, chegaria a essa aqui, a única correta, ok? O que ele quer dizer aqui é, em redes multiponto, a estação controladora, ou seja, a própria barra, coordena o tráfego de dados das demais estações subordinadas, e este controle é feito através do atendimento Pool Select. Perfeito, é exatamente isso. Temos métodos de controle de acesso ao meio, o CSMA-CD é um deles. Vocês lembram como é o método? O CSMA-CD, na verdade, ele collision detect, ele detecta colisão. Um computador ele manda uma mensagem e ao mesmo tempo ele fica ouvindo. O nome da tecnologia é LWT, quer dizer Listen While Talking, ou seja, escute enquanto fala. Seria em tradução literal. Enquanto ele está mandando a mensagem, ele está escutando. Então, se ele ouvir, entre aspas, um sinal diferente do que ele mandou, ele vai saber que teve uma colisão de pacote naquele momento, e aí vai ter que todos vão ele vai mandar um sinal que a gente chama de jam, informando a colisão, e aí todos os computadores da rede vão deixar de mandar mensagem por um tempo aleatório para poder mandar novamente, certo? Isso é uma maneira de controlar o tráfego de dados, e a rotina para isso pode ser chamada de Pool Select, ok? Selecionar os dados, ok? Então essa é a questão correta. Vamos para a próxima. Olha aí, gente. Mais uma questão que dá para resolver com a tabela, né? Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Os computadores da rede conectam em nó central, que gerencia o fluxo de rede. Nó central, estrela, né? Mas vamos continuar. Os cabos utilizados na rede são do tipo par trançado. Os cabos utilizados na rede são do tipo par trançado. Lembra que par trançado só não pode ser usado onde? Em árvore. Então, em árvore não pode ser usado, tá? Então, descarta aqui a árvore. Caso um dos computadores deixe de operar, os demais podem continuar a se comunicar. Descarto o anel, descarto
descarto barra. Ficarei em dúvida entre estrela e hierárquico. Porém, o hierárquico ele é sinônimo de árvore aqui, né? Então, se eu excluir árvore, também vou excluir hierárquico. Gabarito letra D, sem chance de errar, ok? Exatamente. Aqui eu repeti a tabela, repeti o site. Visitem esse site, gente. Visitem mesmo e deem atenção especial às tabelas que estão presentes nos diversos tutoriais que tem lá, ok? Próxima. As questões da FGV geralmente são bem difíceis, tá? Minha opinião, a pior banca. Em seguida vem o CESP. Na topologia em estrela, pior no sentido de dificuldade. Mas as provas são muito bem elaboradas. Na topologia em estrela, todos os equipamentos da rede, ou seja, estações de trabalho e servidores, estão ligados diretamente por um cabo a um dispositivo central, concentrador do tipo ponto a ponto. Perfeito. É isso mesmo, certo? Na topologia em anel, todos os equipamentos da rede, estações de trabalho e servidores estão conectados fisicamente a um único cabo em formato de anel, no qual é necessária a junção de início e fim. Essa aqui gera dúvida, vamos deixar para daqui a pouco, tá? Na topologia em barramento ou barra, todos os equipamentos da rede, estação de trabalho e servidores estão interconectados por um cabo central denominado barra, certo? Ok? Como eu estou em dúvida entre se essa aqui está certa ou não, vou procurar se tem uma opção 1 e 3. Tem uma opção 1 e 3, certo? Qual não tem 3? Eu vou eliminar qual não tem 3. Qual não tem 1? Eu vou eliminar qual não tem 1. Então eu fico entre 1, 2 e 3 e 1 e 3. Vamos pensar aqui na número 2, tá? Na topologia em anel, todos os equipamentos da rede estão conectados fisicamente a um único cabo em formato de anel, no qual é necessária a junção de início e de fim. Essa questão está correta, tá, gente? Essa questão está correta. Quando a conexão existe aqui, ó, para a FGV, e aí a gente tem que tirar isso da questão e anotar na nossa cabecinha, isso aqui se considera um único cabo, ok? Essa questão eu errei a primeira vez que eu resolvi por causa desse detalhe. Um único cabo. Porém, não erro mais. Por quê? Porque ele considera isso aqui um único cabo, mesmo sabendo que são mais de um cabo aqui, ok? Então, essa aqui também está correta e o gabarito é a letra E. Ok, gente? Para vocês verem como é importante a resolução de questões. Opa! Próximo slide já veio com gabarito. Não entendi. Ok, se veio com gabarito, vamos lá. Nos enlaces analógicos, para a implementação de um sistema que permite a comunicação de dados, a velocidade de transmissão não faz parte da estruturação da topologia de rede escolhida. É claro que faz toda a diferença, certo? O que a banca quis fazer aqui foi confundir, ó, nos enlaces analógicos. Esquece esse analógico aqui, ó. Quando ele fala enlace, é físico, tá? Ou seja, o que ele quer dizer aqui é nos cabos físicos analógicos, porque existe digital também, né? Para a implementação de um sistema que permite a comunicação de dados, a velocidade de transmissão faz parte da estruturação da topologia. Por quê? Se eu quero mais veloz, eu vou usar fibra ótica ao invés de par trançado, por exemplo. Entendeu? Então faz toda a diferença. Ele quis confundir aqui analógico com digital, etc., que causar uma confusão entre topologia física e topologia lógica, mas não caio nessa, tá? Então, falou enlace, é físico. Então, nos cabos físicos, para a implementação de um sistema que permite a comunicação de dados, a velocidade de transmissão é importante e faz parte da estruturação da topologia, porque dependendo do que eu quero, se eu quero mais veloz, eu vou usar fibra. Se eu usar fibra, é anel. E por aí vai, ok? Então, influencia, gabarito errado. Topologias em anel e em estrela, por serem formas virtuais de encaminhamento de dados entre estações que viajem. Gabarito errado. São topologias, não são formas virtuais de encaminhamento de nada, tá?
Na topologia em barra, as estações que são repetidores ativas e ficam colocadas em linhas, quem é que são os repetidores? É topologia mesh full mesh, né? Não é em barra não, gabarito errado também, tá? O fluxo das informações é bidirecional na topologia em anel, errado. Para ser bidirecional, ele tem que necessariamente falar que foi feita uma implementação para isso, porque nativamente o fluxo é unidirecional, ok? Anel virtual, não existe isso, tá, gente? Em uma topologia em estrela, o fato de uma estação de trabalho desconectar-se fisicamente do conector central não implica a paralisação do funcionamento das outras estações. Correto. Isso é uma das vantagens de se usar a topologia em estrela, tá? Topologia digital, não existe isso. Topologia digital. Nem precisa continuar lendo. Questão absurda, não vale a pena ler, senão a gente fica em dúvida no final, tá? A partir da topologia física de uma rede, está especificando aqui, ó, topologia física, constata-se como as informações... Errado. Topologia física não é como as informações devem fluir, é lógica. Física é como as estações são conectadas, certo? Então, gabarito errado. E aqui nós finalizamos a nossa primeira bateria de exercícios da aula 1, parte 1 e parte 2. Vocês viram que foram aulas bem pequenas, mas consegui extrair uma quantidade bem grande de questões. Dá para a gente ter uma noção de como isso é cobrado pelas principais bancas. A seguir eu vou postar a aula 2, vou fazer o mesmo esquema, vou dividir em algumas partes e no final eu vou colocar uma bateria de questões, tá ok? É isso, até mais. Dúvidas ou sugestões, basta comentar aí embaixo.